Bem-vindos, esse é o Pod Divergente, eu sou a Ângela e esse é um espaço para a gente falar sobre superdotação por um olhar diferente. Não é um olhar profissional, porque eu não sou uma profissional da área, mas um olhar materno e um olhar que vai buscar as informações em todas as esferas possíveis. E para isso, hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Estou aqui com a Letícia Silvestre Bettiolo e com o Fábio Luiz. A Letícia Olá. é advogada e é formada pela Faculdade de Direito de Curitiba, técnica judiciária, trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu pedi para eles se apresentarem através de um texto e ela diz: eu sou uma pessoa alegre, comunicativa, que gosta de estar com pessoas, ouvir, falar, dar risadas e ajudar. Tenho um senso de justiça bem aguçado, o que faz com que muitas vezes eu tome para mim as dores dos outros. Tenho uma certa dificuldade em dizer não, o que por vezes me sobrecarrega. Prezo muito o respeito e a empatia e me considero uma pessoa resiliente. Sou uma mãe que está sempre em busca de conhecimento para melhor compreender os filhos e que dentro dos meus erros e acertos procuro dar o meu melhor. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, É um prazer Angela. ter você aqui comigo hoje. Prazer é meu. E o Fábio? Não falei da Letícia. A Letícia é mãe de duas crianças superdotadas. Não é só uma, são duas. E o Fábio é o nosso convidado que vem representar a classe propriamente dita. O Fábio é um superdotado. E o Fábio é graduado em Ciências Contábeis e também tem pós-graduação em Contabilidade e Finanças, ambas pela Universidade Federal do Paraná. O Fábio é um economiário, esse termo é bem diferente, né? Porque a gente não está tão acostumado, né? Eu até fui procurar, né? E vi que são os funcionários da Caixa Econômica Federal, né? Sim, exatamente. E também pedi para o Fábio falar dele, para eu poder apresentá-lo para vocês pelo olhar dele mesmo. Muitos me chamam de professor, de inteligente. Outros me chamam de líder, de mestre. Eu sou apenas um exímio analista que sabe se posicionar. A partir da minha forma de ver o mundo, eu me permito escolher as melhores oportunidades para o meu desenvolvimento. Parece-me vago, mas para um autista com dificuldade social, atuar como voluntário e botar a cara para o jogo no trabalho e ser reconhecido de forma oposta ao que se esperaria dessa pessoa, isso implica muito como sou um excelente aproveitador de oportunidades. Temos um belo aproveitador de oportunidades aqui, né? Sim, estou aproveitando essa oportunidade e agradeço pelo convite. Um prazer ter vocês dois aqui comigo. A gente vai começar a falar, hoje o tema é a questão dos estereótipos, né? E quebrar esses estereótipos é uma coisa que a gente tem que começar pela gente mesmo, né? Porque eu, no meu papel de mãe, foi uma coisa que demorou algum tempo para eu conseguir processar. Inicialmente eu não aceitava a superdotação do Ber. Então quando eu recebi um laudo, eu achei que não era verdade. Eu achei que aquilo estava de alguma forma equivocado, né? Então assim, a identificação, ela me trouxe uma necessidade de buscar conhecimento a respeito da superdotação. E quando eu busquei conhecimento, eu me vi realmente ignorante dentro do entendimento da superdotação. E vejo que a maioria da sociedade está exatamente com um olhar parecido com o que eu tinha. Então, nesse primeiro episódio não podia ser diferente. Eu acho que começar pelo começo, que foi para mim, é uma forma de eu trazer também a essência desse podcast, que é sanar essas dúvidas com responsabilidade e trazer pessoas que possam me ajudar a fazer isso. Então eu vou começar com a Letícia na questão da identificação das crianças, porque a Letícia tem 2, né? E aí, penso eu que talvez algum dos 2 tenha sido identificado antes, mas eu queria ouvir de você, como foi esse processo, né? Você notava algum sinal neles já pequenininhos, eles foram identificados cedo? Como é que foi essa história da identificação dos meninos? Então, o Gabriel hoje tem 13 anos e o Augusto tem 9. Se for pensar em termos de desenvolvimento, eu não tinha ideia do que se tratava a superdotação. Hoje, depois de muito estudar, eu percebo que eles deram sinais desde muito cedo. O Gabriel começou a falar com 8 meses.
Com 1 ano ele já formulava frases completas, né? E começou a ler muito cedo, sempre foi muito bem na escola, mas é aquela questão da nossa régua ser um pouco alta, né? Eu comecei a falar com 6 meses, então meu filho começar a falar com 8, estava tudo muito normal, né? Só que quando chegou a partir do 6º ano, o Gabriel começou a regredir na escola. Então, um menino que lia um livro por semana foi parando de ler. As notas começaram a baixar. Ele começou a questionar os motivos de ir para a escola. Tudo começou a ser difícil, a ser chato, né? Conversando com a escola, pensava-se que era questão da idade, questão hormonal, adolescência, somado ao fato dele ter perdido o pai, né, no ano anterior. Só que só foi piorando, né? E ele acabou desenvolvendo ansiedade e transtorno generalizado de ansiedade na sequência. Só que eu atribuía isso ao que todo mundo me falava, né? Adolescência, hormônios, é normal a perda do pai. Já o Augusto, que é o mais novo, também, desde muito cedo, a fala, a leitura, ele começou a ler sozinho na época da pandemia, porque ele gostava muito de imã de geladeira, e como eu não conseguia estudar com ele na pandemia, eu enchia a geladeira de ímãs com o alfabeto e sílabas. E ali ele ia juntando as sílabas e começou a ler sozinho. E na escola também sempre foi muito bem. Só que o Augusto começou a mudar o comportamento pós-escola. Ele chegava em casa muito nervoso, muito agressivo. Qualquer coisinha que falasse pra ele era motivo de choro, de sair, bater porta, coisa que ele nunca tinha feito. Eu fui na escola, conversei, não tinha nenhuma alteração de comportamento na escola. Conversando com alguns profissionais também remetiam a questão da perda do pai. Até que depois de eu passar por 4 profissionais, eu cheguei em uma e eu falei, eu preciso que você converse com meu filho, que você entenda o que está acontecendo, e nem que seja para você me dizer que eu estou educando meus filhos da forma errada, eu preciso que alguém me diga alguma coisa, porque normal não está. Que profissional que era, que área, Letícia? Psicóloga. Tá. E o Augusto é muito literal. Tá. Uma literalidade muito grande, uma rigidez cognitiva muito grande. Isso eu já tinha percebido, porque eu comecei a ler, para tentar entender o que meu filho tinha. Nessa busca da leitura, o que você procurava? Procurava a característica do que era sintomático. Isso. Cheguei a fazer algumas pesquisas para tentar entender os comportamentos que ele tinha. Cheguei a suspeitar que ele pudesse ter o transtorno opositor desafiador. Enfim, eu precisava achar alguma resposta. Aí, conversando com ela, ela falou, olha, eu posso atendê-lo, porém eu gostaria de uma avaliação neuropsicológica antes, porque essa questão da literalidade, da rigidez, alguns padrões que ele segue, pode encaixar ele dentro do espectro autista. E o meu irmão é autista, né? Foi descoberto tardiamente, mas e depois fez muito sentido todo o histórico de vida dele, né? Uhum. Mas enfim, por meu irmão ser autista, meu sobrinho ser autista, ela pediu a avaliação. No período em que eu fiquei aguardando a avaliação, né, o encaixe dele, né, para ele começar a fazer a avaliação e até que durou o processo de avaliação, que foram de 2 meses mais ou menos, eu fiquei estudando sobre autismo. Tá. Então eu cheguei para receber o laudo pronta para ser mãe de uma criança autista. Eu também. E aí a Ellen, que foi quem fez a avaliação dele, me olhou e falou, olha, Letícia, o Augusto não é autista. O Augusto tem altas habilidades, superdotação. Eu falei, hã? Porque a ideia que eu tinha de altas habilidades, superdotação, era genialidade, né? E os meus filhos não são gênios. Sim. Né? E ela começou a me explicar todos os testes que ela fez, o desempenho dele nos testes, enfim. E depois ela começou a me explicar quais eram as consequências se nada fosse feito, se ele não tivesse uma terapia especializada, se ele não tivesse um plano individual, né, um plano educacional individualizado, né, para enriquecimento curricular, enfim, se todas essas coisas não fossem oferecidas a ele, o que ele poderia desenvolver. E neste momento ela descreveu o Gabriel. O teu mais velho. Que é o mais velho.
Aí eu fiquei em choque. Eu falei, você tá descrevendo o Gabriel, né? Mesmo porque, se for pensar em termos de idade, na época em que o Gabriel tinha a idade do Augusto, ele era academicamente superior. Aí ela falou, bom, então acho que precisamos avaliar o Gabriel. E aí ela fez a avaliação do Gabriel e o Gabriel também tem altas habilidades de superdotação. Então a descoberta veio primeiro com o Augusto, que é o mais novo, e depois com o Gabriel. E uma coisa vai levando a outra, né? É incrível. Eu ainda não avaliei a Marina, mas acho que me cabe fazer isso ainda, né? Procurar alguém para fazer uma avaliação por conta dessa questão do feminino, né? Das meninas que acabam escondendo, né? Não só a superdotação, mas elas mascaram bem as coisas, né? Então acho que vale fazer, né? Você já fez uma avaliação, Letícia? Ainda não. Acho que o recado tá dado, né? Pois é. A gente tem que não se perder, né? Nesse olhar focado para criança, né? E entender que em volta também tem outras questões, né? Quando a gente começa a estudar, você começa... Será? E sabe o que é engraçado? É que o teu discurso, apesar de ser diferente, ele converge com a minha realidade no sentido de buscar informação, né? Porque realmente é uma coisa absurda o que as pessoas pensam sobre a superdotação. E aí a gente entra num processo que é desgastante de ter que ficar justificando, né? E eu acredito que para o superdotado mais ainda, né? E para isso quem vai me responder vai ser o Fábio. Como foi a sua identificação? E me traga fatores da infância, assim. Se você passou por isso de ter algum rótulo, alguma coisa que realmente te deu trabalho ou te incomodou na tua fase de infância e da adolescência, né? Bom, Ângela, Letícia, tem um pouco de diferença da minha história que o do filho de vocês, né? Com os filhos de vocês, né? Porque no meu caso, eu fui o superdotado clássico, que é aquele superdotado muito inteligente, academicamente sempre performando, uma pessoa tímida, basicamente o que na minha época chamavam de CDF, de nerd. Falando sobre a minha infância, eu também diferentemente eu era sempre muito tímido, falava muito pouco, eu não tenho tanta história da minha infância, mas o que eu lembro é que minha avó, quando ela estava viva, ela morreu quando eu tinha 4 anos, ela me dava potinho de gelatina e para eu brincar, e eu aprendi a somar com potes de gelatina naquela idade. Você avó morreu quando você tinha 4, a gente entende que foi de 3 a 4 anos aí, né? Pode ser até antes, porque eu não tenho lembrança, eu tenho lembrança de quando aconteceu a época mais ou menos que minha avó faleceu, mas eu não tenho lembrança desses copinhos, então pode ser ainda até antes, eu não sei, porque isso não está tão claro para mim ainda hoje, os pais nunca são claros com questão de data. Eu consegui entender que eu sou superdotado porque eu cresci com uma irmã gêmea que não é superdotada. E como nós vivemos juntos toda a infância e adolescência, então sempre nós tínhamos um padrão de comparação. E o problema, justamente, vamos pensar nos anos 90, nós tínhamos 2 crianças de mesma idade, uma que ia muito bem no colégio, esse sou eu, e outra que tinha dificuldades de entender matérias, mas tinha mais habilidades sociais. Então, assim que nós dois fomos crescendo, nós começamos a mudar justamente por essas características. O superdotado costuma ter, isso falando empiricamente, o superdotado tem algumas dificuldades sociais e na época da
adolescência, isso começa a aflorar um pouco mais, principalmente quando você tem uma pessoa da sua idade que tem essas habilidades sociais. Então, ela se desenvolveu socialmente muito rápido e eu fui conhecido sempre como irmão da minha irmã. E ainda mais que na época da adolescência eu estava muito focado em desenhos, em estudos, mas especificamente estudo da língua inglesa. Tanto é que uma das histórias que meu pai adora contar é que o meu dicionário de inglês vivia todo com as folhas todas churingadas, amassadas, porque eu passava lendo aquilo lá o dia inteiro, sempre lendo. E aí, o de português eu nem tocava neles. Sim. Né? E eu aprendi até a falar inglês, a ler inglês de forma autodidata. Então, esses são pequenos sinais numa época em que a superdotação ainda não era muito bem difundida, embora eu já tinha visto até reportagem de gênios na TV. Mas para mim era um mundo totalmente distante. Eu fui me identificar como superdotado mesmo na vida adulta. Quando eu fiz o teste da associação que eu faço parte, né, aos 23 anos, fiz o teste da Mensa Brasil. E aos 30 anos eu decidi fazer uma avaliação de inteligência com mais detalhes. E ela testou exatamente o que eu já sabia a vida toda. Então, os teus pais, eles conduziram de forma natural. De forma natural. Mas nunca viram um problema. Não. Mas esses problemas existiam, não? Existiam. E aí, o que você fazia com essa existência desses problemas sem poder... Ou até pior, né? Porque você tinha uma imagem, né? Sim. E uma vez escutei você falar sobre máscara. Não sei se você lembra disso, de que você fazia como todo superdotado, se utilizava de alguns disfarces para poder fazer com que as pessoas ou talvez não notassem tanto, né? E acontece isso com a criança nessa situação que você está colocando, que os pais olham como tudo certo? Acontece bastante. Porque vamos pensar numa realidade, na minha realidade, que ainda é muito presente. As pessoas não procuram conhecer o que é superdotação até que venha o laudo. É algo totalmente fora da realidade, porque você só imagina o gênio que aparece nos programas de TV, que monta o cubo mágico em alguns segundos, consegue memorizar 1000 coisas, 1000 palavras em pouco tempo. Tudo isso é possível, mas é um estereótipo, não tem nada a ver com altas habilidades / superdotação em geral. E uma das maneiras de qualquer neurodivergente em geral, principalmente quem está nas altas habilidades / superdotação, é a máscara. E eu utilizava muito disso quando eu via que eu percebia que estava deslocado da situação. Essa foi uma maneira de eu me desenvolver como pessoa, principalmente no momento social. Uhum. Então, por exemplo, na escola, né, eu, depois de um tempo lá pelo ensino médio, para conseguir ter uma vida social escolar, né, eu não tentava aflorar tanto o lado superdotado. Ou seja, eu não fazia tanto esforço para tirar notas tão altas, porque eu não precisava. Eu só precisava passar de ano, mas eu precisava estar ali com o pessoal. Eu precisava ser presente. Então eu utilizava outras habilidades. E uma delas foi, por exemplo, fazer parte de uma oficina de rádio, no qual eu me destaquei sendo locutor. Então imagina, aquela pessoa que até então era tímida, que não falava com ninguém, a partir de um momento foi a pessoa que disse, quando ninguém queria falar porque estava com vergonha, não, eu vou assumir, eu vou ser o locutor principal da rádio escolar. E isso mantendo ainda a inteligência. Lembrando que no ensino médio eu diminuí o meu padrão, mesmo assim,
nas Olimpíadas de Matemática da época eu tirei a maior nota do colégio. Sim, porque daí era teu momento ali, tudo bem, né? Sim. Você vê como existe uma maleabilidade, né? No perfil mesmo, né? Sim. Vocês se adaptam, né? Sim, e isso continuou na vida adulta, continua até hoje. A máscara ela é muito importante para nós nos encaixarmos nas situações em que normalmente nós não nos sentimos à vontade, mas nós precisamos dessa máscara para fazer é como se fosse uma concessão para que vivamos normalmente com pessoas neurotípicas, sem sofrer muito preconceito ou dificuldade, justamente por parecer diferente. Ainda assim, é claro que ninguém gosta de ouvir, você tem que fingir, e eu acho isso muito errado, né? Mas isso é algo que, como nós não aprendemos, muitas vezes não temos suporte para entender porque as pessoas nos acham diferente, nós aprendemos a observar o que as pessoas veem que funciona e tentamos aplicar, ou se não, fazemos o oposto do que estamos fazendo agora Para poder se encaixar. Eita. Pensando nessa questão de máscara e de se enquadrar, de se encaixar, a gente vê que hoje em dia, Fábio, apesar de ter mudado aí, o que? Você está próximo dos 30? Estou com 32. Então são alguns anos, mas a gente vê que existe uma necessidade e na verdade uma atenção dos profissionais, e a escola em tese tem o dever de fazer um PEI, né, e para poder sustentar a identidade dessa criança, né, Isso. fazendo com que ela seja protegida e que tenha a sua verdade e a sua identidade, né, resguardada, porque ela tem o direito de ser quem ela é, né. Sim. As escolas, em geral, elas tentam fazer com que a criança seja atendida dentro das suas necessidades, ou não. Isso é o que esperamos. Letícia, você pode falar a respeito? Então, quando eu recebi o laudo do Augusto, eu já saí de lá com a indicação de livro para entender sobre as altas habilidades de superdotação. Porque eu sabia que eu teria uma resistência escolar, né? E não Mas por você ser um problema da escola. Mas você sabia por quê? Não sei, eu sentia que eu teria essa resistência. Porque eu vou chegar lá com um laudo dizendo que meu filho tem altas habilidades de superdotação. E ele não é um gênio, ele não é um aluno que só tira 10, né? E aí já... você tinha a questão das notas, é verdade? Já o Augusto, assim, o Augusto não ia mal, mas ele não era um aluno 10, 10, 10, 10. Tá. Né? E daí já pensando que eu saí de lá, sabendo que o Gabriel teria que avaliar, e que o Gabriel oscilava de uma maneira gigantesca as notas, eu já saí preocupada em como vão receber essa informação. Então eu demorei um mês, um pouco mais. Mas você não chegou a fazer esse processo de levar o laudo na escola só com o laudo do Augusto, ou chegou a fazer isso? Sim, cheguei a fazer isso. Porque sim. o Augusto recebeu o laudo em maio do ano passado. Tá. E eu entreguei final de abril do ano passado. E eu entreguei na escola no final de junho, antes das férias. Tá. Nesse período eu fiquei estudando sobre superdotação para poder fazer um requerimento com embasamento teórico. Tá. Fiz um curso. Advogada. E aí fiz um curso de PEI também, de como deveria ser elaborado um plano de ensino individualizado para ir entregar na escola. Tudo isso antes de comunicar? Tudo isso antes de comunicar Nossa. a escola. Aí comuniquei a escola, né, para que eles tivessem também o período ali de férias para ir pensando e tal, o retorno às aulas. E aí, quando a escola estudou, enfim, me chamou, falou que elaborariam de acordo com as orientações que tinham recebido do núcleo de educação. Eu solicitei também que eles preenchessem o Educacenso, né, que tinha um prazo ali para preencher. Eles preencheram certinho, chegaram a fazer, eu preenchi um questionário, o Augusto respondeu algumas questões, trouxe algumas coisas importantes para a escola, que até então a escola não sabia, né?
E eles chegaram a elaborar um plano de ensino para o Augusto, mas não tinha de fato um enriquecimento curricular que suprisse a necessidade dele. Não que a escola não tenha tentado, né? Mas sim porque não surtiu efeito na questão de como ele chegava em casa. O Gabriel recebeu um laudo final de outubro do ano passado. Início de outubro, final de outubro. E coincidiu com outro problema de ordem educacional que fez com que ele começasse a ter crise de ansiedade na escola, passar mal, ter taquicardia, sudorese, falta de ar. Nunca ninguém na escola, que teoricamente deveria ser um ambiente, e eu acho que nenhuma escola tá? Então vou fazer um adendo aqui, antes que a gente pareça estar julgando, né? Uhum. Mas nunca ninguém te chamou pra falar de uma possibilidade de neurodivergência ou chamaram? Não, nunca. Tá. E aí eu entreguei esse requerimento relativo ao laudo do Gabriel para a escola em novembro. Porém, nesse período de todas essas dificuldades que ele enfrentou na escola em outubro, coincidiu com o convite para eu vir trabalhar em Curitiba. Tá. E também com o suporte da neurologista e da psicóloga, dizendo: Lídia, não tá legal, né? Isso pode virar uma síndrome do pânico, essas questões que ele está tendo semanalmente na escola, e as notas caindo cada vez mais, né? A escola também trazia a questão de, mas ele não anota, né? E o Gabriel, de fato, ele não anota. Ele sabe me relatar o conteúdo, porém nas provas não vai. E aí, quem sabe, se você mudar de cidade, você vai para um centro maior, onde tenha mais questão cultural que possa oferecer para eles, porque o perfil de superdotação deles é bem diferente também, então cada um gosta de uma área diferente. E aí eu chamei eles, né? Falei: olha, a mãe recebeu esse convite para trabalhar em Curitiba. Existe a possibilidade disso ajudar vocês na questão das altas habilidades de superdotação. Eles nasceram em Pato Branco. Nasceram em Pato Branco. E aí que era o que me pegava, né? Porque meu pai era bancário, então eu sempre mudei muito e eu não sou uma pessoa apegada a casa, essas coisas. Não tem problema em mudar. Mas, né, era o nosso apartamento, construído ali, montadinho, mobiliadinho, exatamente como a gente pensou. No caso deles, amigos da vida toda, o Gabriel com 13, estudando com os mesmos amigos desde os 2 anos. Né, a vida de amizade, e o Augusto também. Eu falei: se vocês estiverem dispostos a abrir mão da nossa casa, dos amigos, da família que a gente tem aqui, da liberdade que vocês têm aqui, porque o Gabriel lá em Pato Branco, ele era atleta de base do Pato Basquete, então ele ia pro treino sozinho, voltava sozinho, quando precisava de Uber, tinha Uber de confiança, sabe? Aquela pessoa que você pode confiar o seu filho sem problema nenhum. Se vocês estiverem dispostos a abrir mão de tudo isso e reduzirmos o nosso padrão de vida, porque em Curitiba o custo de vida é muito maior, a gente vai, amanhã aceita o convite e faz o requerimento e a gente vai. E aí? E na hora eles falaram: vamos. E aí eu percebi que eles realmente estavam em sofrimento, porque na hora eles concordaram em abrir mão de tudo que eles tinham lá. E é importante também mencionar a questão do meu receio em fazer com que as pessoas acreditassem que os meus filhos tinham altas habilidades de superdotação, justamente pelo desconhecimento, né? E parece que a gente tem que estar o tempo inteiro justificando e sendo questionado de: mas será que teu filho tem isso mesmo? Aqui seria mais fácil, né? Aí, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri a Mensa, né? Tá. Aí eu falei: uma associação internacional de superdotados, tem um critério para entrar, vou mandar o laudo dos meninos para lá. Lógico. Né? Se for aceito, acabou. Pode questionar, mas aí eu tenho uma segurança. Eu tenho as costas quentes, né, Fábio? Foi aí que eu encaminhei o laudo deles pra Mensa, e os dois, né, hoje fazem parte, são associados, são jovens brilhantes da Mensa. Que beleza. Mensa, vamos fazer um parênteses para falar da nossa querida Mensa? Bom, a Mensa, na verdade, na minha vida, ela foi também um divisor de águas. Porque isso que a Letícia falou é muito verdade, sabe? Uma coisa é você tá perdido, né? Perdido entre aspas, né? Mas tem lá uma base
que é uma base profissional, que no meu caso era a Bianca, né? Enfim, toda essa equipe ali que faz esse cuidado inicial e que te dá um laudo, que te direciona. Você tem a escola, mas e aí? Com quem que a gente vai falar sobre, né? Quem que é de verdade, que também é superdotado, já que diz que não é tão raro quanto parece, né? E o importante é a gente entender que quando a gente fala da mensa, a gente está falando de 2%, né? Seria o que é chamado de percentil 98. Isso mesmo. Então, o percentil 98 compreende 2% das pessoas que têm a maior inteligência populacional, né? Não sei se é assim que a gente pode falar. O 2% da população com maior QI. Tá. Então, dentro desse contexto, se a gente imaginar uma escola que tem 1.000 alunos, teoricamente a gente deveria ter 20 crianças, né? Entre aspas, mais próximo disso, e a gente não tem esse número. Então, a gente tem aí uma subidentificação, que é muito preocupante, porque a gente pode ter aí uma série de questões que eu devo tratar mais a fundo com as profissionais que vierem aqui, mas que eu vou fazer questão de tratar, porque a gente pode ter crianças que estão identificadas de outra forma. Por isso que eu te perguntei, Letícia, nunca ninguém te chamou, porque assim, existiam ali traços, né? E até as quedas de nota tão abruptas de um menino que nem o Gabriel, que sempre tira nota boa, e daqui a pouco, mas o pai, tá, um ano ok, e o segundo ano, né? Depois que passou o luto, que passou toda essa questão do pai. Não, e assim, e nem foi no ano que o pai morreu, né? Porque no ano que o pai morreu, ele tava no 5º ano. E ele continuou ali. Tá. Teve uma queda... Ele continuou bem. Continuou. Teve uma queda de média geral 9,7 para 9,2. Tá. Então, tipo, foi muito sensível a queda. Sim. E aí, depois disso que começou a cair, e do 6º, 7º, 8º, só piorou. Então, aí a gente vê que talvez tenha muita criança que, claro, né, não é obrigação nenhuma da escola de laudar uma criança, nem pode, né? Mas talvez de apontar, e mais do que isso, talvez a escola aponte generalizando. Talvez ela diga assim, teu filho tem alguma questão e indique, procure um neuropsicólogo, um neuropedagogo. E aí, esse público talvez não tá procurando o lugar certo, talvez está levando, tá medicando, tá, né, tratando, talvez o que vem depois da superdotação. Porque a superdotação, quando você estuda, Letícia, é uma coisa até assustadora, porque quando você vê a quantidade de comorbidade, quantidade de possibilidades ruins dentro de uma má condução, é péssimo, né? Então a mensa veio para mim como um lugar de troca. E aí eu entendo que assim, a criança que parece com o Ber na questão da sensibilidade, a criança que parece com o Ber na questão de avaliar riscos, a criança que parece... Nossa, elas estão ali, né? E o Ber pode ter contato com essas crianças. E eu posso ter contato com os pais dessas crianças. Então, vamos falar um pouquinho da mensa. Então, para falar um pouquinho mais sobre a mensa, eu vou trazer aqui para vocês Fábio, que ocupa um cargo muito importante na mensa. Eu gostaria que você falasse sobre o teu cargo e sobre o teu trabalho na mensa, por favor. Bom, eu sou coordenador regional de eventos para os adultos e para os jovens brilhantes no estado do Paraná. E também sou coordenador nacional de eventos para jovens brilhantes, né? Então, o meu papel, além dos eventos que eu faço aqui no meu estado, tanto para interagir, para fazer uma interação com os adultos e daí com os jovens brilhantes e seus pais no estado, também eu atuo para disseminar boas práticas de fazer eventos, né, entre todas as regionais da mensa no Brasil. E as regionais, elas equivalem a todo o estado, toda unidade federativa do Brasil. Nós temos muitas coordenações que não têm coordenadores, e nelas, principalmente no norte e no nordeste, eu também atuo como coordenador interino, né, organizando à distância alguns eventos, inclusive já aconteceram, né, no Piauí, por exemplo, que os pais organizaram lá. Mas o meu trabalho, e o que eu acho que é mais importante de fazer parte da mensa, e isso eu digo tanto como o coordenador, mas também como o membro da mensa que recebeu esse benefício,
é justamente o benefício subjetivo de encontrar pares. Eu nunca tinha encontrado um superdotado antes até eu entrar na Mensa. E isso foi lá por 2016, eu tinha 23 anos. Até então nunca encontrei um par na vida. Nesse sentido de alguém que eu pudesse olhar e ver como se fosse um semelhante. Então até então eu vivia num mundo só meu, mesmo cheio de pessoas ao meu redor. E a Mensa me fez encontrar um pessoal que me faz sentir livre para não usar nenhum tipo de máscara. Pessoas que são parecidas comigo. E uma das decisões de ser coordenador, tanto dos adultos quanto dos jovens brilhantes, eu fui primeiro dos adultos no Paraná em novembro de 2022 e em 2023 eu passei a ser o coordenador dos jovens brilhantes no Paraná e depois, no ano passado, eu finalizei também como coordenador nacional de eventos, né? Justamente porque no Paraná e dando um spoiler aqui, a Ângela, que me ajuda aqui com os eventos em Curitiba, nós fizemos um trabalho exemplar. Então, vendo que aqui em Curitiba estava funcionando, por que não espalhar para os outros estados, como a gente está fazendo, né? Amoroso, né? Um trabalho amoroso. Eu preciso fazer um parênteses aqui, Sim. Fábio. A gente começou, e nós dois mesmo, né? Numa troca, na expectativa, né? Será que vai dar certo? Será que os pais vão comprar ideia, né? Será que as crianças vão? E a gente, primeiro evento, acho que tinha um primeiro evento, piquenique. Três famílias, três superdotados. Quatro com você. Comigo, né? E aí no último evento nós tínhamos 100 pessoas, Fábio Luiz. Sim. 100 pessoas, aquilo foi lindo, né? A gente tem que fazer um parênteses aqui para agradecer ao Supera, porque nos acolheram de uma forma maravilhosa, né? É uma parceria da Mensa, e aí também tem a questão das parcerias, né? Mas é uma parceria da Mensa com a Supera, que permitiu que a gente, né, eu como uma mãe e tua assistente direta de coordenação, né, pudéssemos ter aí a possibilidade de trazer pessoas, né, e foi lá que a gente acabou conhecendo a Letícia, né, que tinha recém-chegado de Pato Branco. Pato Branco daí. Pato Branco daí. E acabou vindo no evento e foi muito legal. Então, nossa gratidão à Mensa, nossa gratidão à Supera por comprar a ideia. E a gratidão à Mensa se estende à questão das parcerias, né? Porque existe um trabalho bem bonito, está sendo feito pela Mensa, de trazer esses caminhos, né? É muito importante mapear esses caminhos, né? A gente tem também um site novo chamado Gifted, que foi lançado pelo Cadu, que é presidente da Mensa, junto com a Priscila Gomide, são fantásticos os dois, e é um trabalho muito sério, muito bonito, muito bem desenhado, e tem essa possibilidade das pessoas que não conhecem ou que suspeitam da superdotação conhecerem de uma forma segura e terem acesso principalmente a profissionais de uma forma segura, porque isso é muito complicado. É preciso que a gente tenha a responsabilidade de entender que a superdotação por si só, ela já é um espectro de possibilidades e que a gente tem que olhar com o mesmo cuidado, com o mesmo critério, como se fosse qualquer outra questão de neurodivergência, né? Sim, e é por isso que um dos papéis importantes da Mensa é justamente essa união dos pares. E com o programa dos Jovens Brilhantes, e aqui é um exemplo porque eu estou reunindo 2 famílias de jovens brilhantes. Não tem como, e isso é uma visão importante, não tem como eu fazer parte de uma associação só quando eu for adulto, né? Então é importante darmos o apoio a essa criança. Mas a criança ela não vem sozinha, né? E sabemos, e vocês sabem muito bem, que quando vocês recebem o laudo, a vida de vocês muda. Porque de um lado parece que é algo que não precisa de preocupação se você fosse lembrar no passado, né? Tipo, a questão do gênio, a pessoa lá que é o Einstein, né? Mas na vida real é totalmente diferente. E é importante que os pais tenham um grupo de suporte mesmo, né? Não que ali tenham profissionais entre os pais, né? Sim. Mas o fato de você estar num rio, num oceano,
perdido, à deriva, e você encontra outras pessoas juntos, você não se sente mais sozinha, né? E você sabe que tem outras pessoas passando pelas mesmas questões, ou por questões parecidas, porque é um espectro, como você disse. E a Mensa se tornou uma oportunidade para isso. A Mensa está crescendo. Depois que o programa dos Jovens Brilhantes entrou, o número de membros aumentou exponencialmente. E não foi só de crianças, mas toda a notícia, todas as inserções na mídia que esse programa trouxe, todas as parcerias, e inclusive muitos pais que acabam olhando para si mesmo depois que veem os filhos que são laudados. Sim. E acabam vendo espelhos de si mesmo e acabam fazendo o laudo e depois decidindo entrar, muitos deles inclusive se conhecendo como adultos superdotados, porque isso é importante, sempre digo. Então já fico lá em direta para testarem-se. E também para fazer parte do voluntariado, para fazer o programa continuar crescendo. O programa é feito pelos voluntários, para os voluntários, para todos os que estão ligados, né? E depois dos últimos eventos aqui em Curitiba, o gigantesco, que teve 100 pessoas, aí teve um em Foz do Iguaçu que teve 40 pessoas. Muitos deles que estavam há 3 anos na associação nunca não se conheciam, né? Sim, nunca tinham recebido ninguém lá da A gente Mensa. tem uma tarefa grande, né, pela frente. Grande. E o voluntariado é isso, né? Sim. É importante a gente também falar sobre isso. Que a Mensa não tem fins lucrativos, né? Ela é uma associação e quem são voluntários são os próprios superdotados. Eu achei isso fantástico, porque daí você entende assim, o Ber vai ter aula com alguém que sabe o que ele está passando. E aí você vê, num contexto assim, prático, né? Vamos pensar nas oficinas, né? Você às vezes vê uma criança surtando lá, e daí a pessoa que está dando oficina, plena. Aí você fala, meu Deus do céu, que bonito que é. Porque certamente aquela pessoa se vê naquela criança. Com certeza. Ela se reproduz, ela se acolhe, né? Ela se dá o direito de se reconstruir naquelas crianças. Então, nossa gratidão imensa por tudo. Eu não tenho palavras para descrever todo o meu processo de gratificação, porque ele não é não é uma coisa estanque. É uma coisa que acontece o tempo inteiro, assim, sabe? A minha gratidão pela Mensa é uma gratidão viva e eu faço parte dos voluntários para poder devolver um pouco do que eu recebo da Mensa. Letícia. Eu preciso enaltecer o trabalho de vocês em relação ao evento que eu participei, né? No evento do ano passado a gente não conseguiu vir, mas esse que teve em fevereiro, fazia uma semana que nós tínhamos mudado para cá. E foi, de fato, a primeira vez que eu me senti completamente acolhida. Que bom. Em relação às altas habilidades de superdotação dos meus filhos. Que bom. Sem julgamento, né? Você poder perceber que é real, né? Você encontrar outros pais que passam pelas mesmas dificuldades, porque às vezes você fala, meu filho tem altas habilidades de superdotado. Ai, que bom, incrível, que legal! Nossa, meu filho é superdotado. Não que não seja, né? Também a gente tá aqui, né? Sim, não que não seja, mas eu até agora eu tive mais dificuldades, né? Do que facilidades. Sim. Então, estar num ambiente em que as pessoas se reconhecem, que eles se reconhecem e que eu me sinto acolhida, foi sensacional. Sensacional. Eu saí de lá, de fato, emocionada pelo acolhimento que a gente recebeu. Foi muito legal. A Mensa está de parabéns, vocês estão de parabéns e temos que ter novos encontros. Legal. Com certeza. Dentro da superdotação, a gente tem uma série de características que se assemelham muito com o autismo, né? No caso do Fábio, o Fábio é uma pessoa com dupla excepcionalidade, então ele tem a superdotação com o autismo. Sim. Mas muitas crianças não têm o autismo. E a gente tem muita similaridade entre as características do autismo com as características do superdotado. Isso certamente aconteceu com você, porque você falou que foi para buscar o laudo e aconteceu comigo. Quando eu liguei para a Bianca, porque a Bianca me atendeu primeiro por telefone, para entender, né, na verdade por WhatsApp,
14 minutos de áudio. Eu apaixonei na Bianca quando eu vi 14 minutos para responder um áudio de 2 minutos que eu mandei com medo, né? E aí, ali ela me disse, não, realmente a gente precisa marcar, e daí marcamos a primeira comigo, e aí foi. Mas nesse momento que eu entrei em contato com a Bianca, eu tinha a questão do autismo como a primeira possibilidade. E jamais, né, nem de longe, passou pela minha cabeça a questão da superdotação por conta do estereótipo, que a gente está quebrando nesse programa, né? Dentro desse contexto do estereótipo, a gente tem uma das características que é muito similar, mas o Dr. Paulo Liberalesso, que vocês talvez conheçam, aponta um nome diferente. A gente chama de hiperfoco. Ok, hiperfoco, uma fixação em algum conteúdo. Ajuda? Tema, assunto, isso. E o Dr. Paulo Liberalesso diz que o hiperfoco é do autismo, que o superdotado tem o que se chama padrão ou comportamento excêntrico. Anotei aqui. Então, esses comportamentos excêntricos, eles levam para a questão do hiperfoco, mais ou menos a mesma linha, né? Como foi, Fábio, a tua vida em relação a esse tipo de comportamento? Você, no teu caso, acho que até dá para chamar de hiperfoco, e aí talvez a gente consiga ver a diferença. Você tem um hiperfoco, Fábio? Tenho. Deixa eu, antes que você fale teu hiperfoco, Fábio, eu vou fazer uma pergunta muito interessante, Letícia. Fábio, com que veículo você veio para este podcast? Então, nós conversamos sobre isso antes da gravação, tá? Eu vim com um alimentador de 3 portas do lado direito, uma porta do lado esquerdo, motor Mercedes, motor frontal, né, de prefixo BI012 da linha Solar, do terminal do Cabral até aqui. Já pegou ônibus assim, Letícia? Não. Sabendo prefixo que tem motor frontal? Eu só sei me deslocar e de terminar pra terminar. Pois então. No nosso espaço, a gente tem aqui alguns nichos, e eu estou pedindo gentilmente para os meus convidados para que tragam alguns objetos ou algumas coisas que lembrem, né, o que representa a superdotação para cada um deles, né? E o Fábio, claro, trouxe um ônibus, não o mesmo que você veio, né? Não. Esse aqui é um pouco diferente. Esse aqui é o Mercedes também, tá? Na imagem vocês devem estar vendo. Eu ganhei. A história dele é bem interessante, porque tem muito a ver a questão do hobby. E com a mistura de duas coisas, e posso dizer que talvez um momento de comportamento excêntrico da minha parte, quando as duas coisas se misturam. E talvez isso muita gente se confunda, mas pode ser que elucide. Eu sou busólogo, que é o termo de quem gosta de ônibus, né, do hobby. E eu me reconheço como busólogo desde os 5 anos de idade. Então, lá se vão quase 3 décadas em que eu, como habitante de Curitiba, sempre andei de ônibus, sempre preferi andar de ônibus, que isso é também importante, para alimento do meu hiperfoco. Então, todas essas questões de prefixo era algo que eu já tinha de característica do ônibus, da cor, da posição do motor, até do barulho. Tudo isso eu já sabia mais ou menos que eu sei agora, quando eu tinha 5 anos. Até o barulho, Letícia. Até o barulho. E quando eu ganhei essa miniatura, teve uma certa época que eu fazia desenhos de ônibus. Eu gosto de desenhar, mas o desenho mais artístico. E uma das variações do hobby são os desenhos de frota, no qual a gente pega modelos prontos e adapta para um sistema que a gente utiliza, e muitos criam até viações. E esse eu tive um comportamento excêntrico de ficar fazendo vários desenhos, e eu fui brevemente conhecido por um amigo. Eu fiz um amigo, que o nome dele é Gabriel, que ele gostou dos meus desenhos e ele pedia para eu fazer alguns desenhos.
E nesse meio tempo ele pediu para eu adaptar um ônibus de um modelo que ainda não tinha aqui em Curitiba para um ligeirinho de 2 portas, né, com portas de expresso, né, que são as adaptadas para os tubos maiores, né. O desenho tá no... Eu mandei Pro Ber. pro Ber. Vai ser colocado no editor, né? E aí, Isso Ber? aí. Valeu. E ele pediu esse desenho e mandou para um rapaz que faz essas miniaturas. E ele fez uma réplica exata, imprimiu e entregou para ele o ônibus que eu fiz. E aí ele deu de presente um ônibus extra pro meu amigo que me entregou. Esse ônibus eu guardo de presente, que eu guardo com carinho, tá? Obviamente, como eu tenho uma certa necessidade de padrão, tem algumas coisas aqui que eu mudaria, né? Mas no geral ele está bem acurado com o ônibus de verdade. E esse ônibus de fato ele existe, ele é da região metropolitana. Vila Marta. Ele atua na Vila Marta, ou atuava, né? Porque, se eu não me engano, ele já foi retirado da frota. Ali na região de Rio Branco do Sul. Eu percebi que era um metropolitano, não só por causa do M. Agora que eu me liguei que o M deve ser de metropolitano, né? Sim. Mas por causa da cor. A cor. A cor pra mim é muito importante. O famoso branco Califórnia, que é padrão, mas a gente chama de branco geladeira. Branco geladeira, os busólogos? Os busólogos. Ok. Tem todo um nicho. E aí que são 2 coisas diferentes. O ônibus foi sempre hiperfoco, então esse é o meu lado autista, né? Sim. Inclusive, várias coisas da minha vida eu adapto conforme o que eu aprendi com o hobby. Várias coisas que ele adapta, ele tá dizendo que ele comprou um apartamento numa canaleta por conta do barulho do ônibus. Uma simples adaptação. Uma simples adaptação. Eu moro do lado do maior terminal de Curitiba. Mas tem outras coisas que não, que são alguns focos que eu tenho, né? E eu tenho uma certa fixação, né? Eles me ajudam em algum momento. A diferença é que o foco, a fixação em ônibus, para mim, existe desde os 5 anos. Eu fiz algumas adaptações, e isso inclui em outros sentidos, não só no caso do apartamento, né? Os demais focos que eu tive, que são mais o que poderia se encaixar em comportamentos excêntricos, eles foram bastante intensos em alguns momentos, me ajudaram em algumas coisas, principalmente se eu queria aprender alguma coisa, como a questão de aprender inglês, que eu tive o foco de ler o dicionário. O desenho dos ônibus. A gastronomia, embora a gastronomia é algo que eu gosto, mas alguns cursos em específico, eles entram em alguns momentos da vida, né, que daí eu faço ali, eu tenho uma fixação temporária, e ela desaparece. As habilidades ficam, mas ela desaparece do mais interesse. Leves. Sim, são mais leves. É o que acontece com o Ber lá em casa. O Ber adora capivara. Então tem aqui o Bob representando o Ber. Ele falou, mãe, leva o Bob, né? Oi, Bob. E o Bob tá aqui para representar um bando de capivaras, que deveria ser capivárias. Pois é, a língua portuguesa perdeu a chance. Perdeu, né? Mas é justamente isso que você falou, e eu acho que eu converso muito com a ideia do Dr. Paulo, porque daí o Ber entrou numa vibe das capivaras, daí ele estudava biologia na escola humanizada. Agora eu vou ter que fazer outro parênteses para falar da escola humanizada, nossa gratidão aqui, parceria também da Mensa com a Universidade do Amazonas, e a Carol, que é coordenadora, é fantástica. Eles têm aulas em uma série de disciplinas e abrem aulas para interesse que os alunos tenham, que não tem aula. Então, se tiver algum aluno com algum interesse em especial lá, a Carol vai tratar aquilo com muito amor, e eu já vi isso acontecer, e vai buscar professor e vai fazer acontecer. E aí o Ber, estudando biologia com a professora Jade, fizeram um gibi muito legal,
ela deu todo o apoio na parte, ele fez tudo em bonequinho palito. Eu, por mim, tinha publicado em bonequinho palito, que tava lindo aquilo. E aí, mas ele quis, e a Jade entrou, embarcou, e ela desenhou, e ele fez toda a história, todo o texto é dele. E aí falou de filo, reino, tempo de gestação, peso, enfim, todas as características mais profundas que poderia ter da parte biológica do animal. E aquilo passou. E ok. Aí eu falei, Ber, como é que vai esse ano? Vou continuar a biologia? Não quero mais biologia. Daí eu falei, ai meu Deus do céu, que faço eu, né? Porque muda muito rápido. E eu aprendi a respeitar isso, sabe? Então, assim, existe uma frustração nas pessoas em geral. Nossa, mas ele não faz mais? Não, ele não faz mais, porque ele não quer mais fazer. E ninguém vai obrigar ele a fazer nada que ele faça, que é fora do que é uma responsabilidade normal dele, que é a escola, as disciplinas da escola que são obrigatórias, que ele faz. Mas, assim, o que é fora é do desenvolvimento dele como ser humano. A superdotação é dele, né? Não é minha, não é uma coisa que eu vou treinar. E que é muito intenso, né? Então as pessoas acham que a pessoa realmente criou Nasceu para aquilo. Sim, é isso mesmo. E não. Vai ser biólogo, então? Sim. Não vou. Né? E acho que isso acontece porque eles permitem, né? Se aventurar naquele espaço. E se eles têm essa liberdade, e quando eu falo liberdade é uma validação em casa, né? De ok, tudo bem se não for continuar. Eu acho que também fica mais fácil para eles poderem ir buscando outras questões, né? Outros interesses. E é isso que acontece com o Ber. O Ber tem um interesse na parte de programação, que é mais intenso. E ele faz aulas de programação e daí, graças a um anjo iluminado, que é a professora dele de programação, a Karina, um beijo, Karina. E a Karina adapta as aulas de programação ao interesse do Ber. Então ela me liga e fala assim, ô Ângela, vamos parar de programar um pouquinho em C, tá? E aí a gente vai entrar com uma coisa aqui, beleza? Eu digo, Karina, beleza, eu não faço ideia do que é C. Pra mim, faça você. E a Karina faz tudo de acordo com o que é o desenvolvimento dele. A Karina também tem superdotação, então foi eu tenho muita gente boa em volta de mim, sabe? Tenho que agradecer. E aí ela faz essas adaptações de acordo com o desenvolvimento dele e ela traz a parte do reforço da musculatura dele em relação ao conhecimento que ele precisa, a gente sente isso. E junto ela traz essa questão da satisfação, né? Então, agora ele tá programando em Java, que eu nem sei, mas diz que é uau, né? Que é legal. E eu tô feliz, porque ela vai me dizendo que é legal, eu vou, né, comprando a ideia, e ok. E tá junto fazendo alguma coisa de programação em bloco. O processo dele dentro da programação é mais intenso. Mas ele muda. Ele não é mais amplo, né? A programação do que, às vezes, um objeto, né, a capivara em si, né? Então a gente vê que vai atenuando, que eu acho que realmente faz sentido a questão do comportamento excêntrico, né? E eu queria ouvir de você, Letícia, porque temos 2 lá e certamente os 2 devem ter comportamentos excêntricos também, né? E são muito diferentes, né? Então, antigamente o interesse do Gabriel era por livros, né? Então, livro, a gente não vencia comprar livro. Tinha aniversário, Natal, as pessoas, o que você quer, Gabriel? Livro, né? Livro. Eu lembro que teve um aniversário que ele ganhou dinheiro e ele fez uma assinatura do gibi da Turma da Mônica por um ano, porque era ler, enfim. E depois esse interesse dele passou para o esporte, mais especificamente para o basquete, né? Foi quando ele começou a treinar basquete e acabou ficando por 4 anos como atleta de base do Pato Basquete em Pato Branco, e ele tinha uma verdadeira paixão pelo basquete, por isso que eu trouxe a bola de basquete para representar o amor dele pelo basquete, que não que ele tenha deixado de gostar do basquete, mas aqui em Curitiba a gente não conseguiu ainda encaixar ele no treino do basquete. E aqui ele tá voltado para música, por isso que veio o pandeiro. Então mudamos o comportamento excêntrico. O comportamento excêntrico. Ele, logo que a gente mudou, ele falou, mãe, eu quero fazer aula de bateria. Ave Cristo. Aí eu falei,
Desde que você fique consciente de que você não terá bateria dentro do casa. apartamento, tá tudo certo, tudo bem. né? Sim. E aí coincidiu de na escola ter numa das atividades extracurriculares aula de banda. Você fazendo parte da aula de banda, você escolhe qual instrumento você quer aprender a tocar. Então eu, né, matriculei ele pra aula da 1h10, pra aprender bateria. Deu uma semana, ele chegou: mãe, eu vou ficar pra segunda aula, porque eu também vou tocar bateria na segunda banda. Tá, eu Pensei, vou virar baterista na das escola, bandas. né? Então na escola deu tudo certo. Passou mais 2 semanas, mãe, eu vou ficar na terceira Ave aula, Maria. porque eu vou aprender a tocar baixo. Meu Aí eu falei, meu Deus, né, filho? Mas daí você pensa, tá na escola, né? Tá num ambiente seguro, não tá só em celular, né? Tá feliz. Tá feliz, tá enturmado. E aí, faz alguns dias que ele Foi pra comprou quarta aula, não? o pandeiro. Porque na terça-feira ele faz aula de escrita criativa, ele gosta de escrever. Enquanto ele espera a aula de escrita criativa, ele e os amigos dele vão na padaria tocar pagode. Ave Maria, virou um pagodeiro de padaria. E agora ele De toca Pato pagode. Branco para as padarias de Curitiba. E ele adora e fala Que com fofo. muita empolgação. E agora, da semana passada pra cá, o assunto, além da música, é um tipo de futebol que eu não conhecia, que chama Futsal. E que eles fizeram um time na escola e tem o primeiro jogo amistoso. Já no tá domingo jogando que vem. futsal. Eles querem- Você já tem que ir. Eu tenho que levar ele legal. no jogo, ele é reserva. Tá, mas- tudo bem. Por quanto mas, tempo, né, enfim, Fábio? Eles tá querem, muito feliz. eles querem jogar na Kings League. Eu acho legal quando o superdotado, com uma pessoa com altas habilidades, ela sai muito desse ambiente só mental, ela explora todas as possibilidades, inclusive físicas, e de coordenação e também sociais. Isso é muito importante. É importante a gente falar também da questão da superdotação dentro do esporte, que muitas pessoas associam, né, a superdotação só à parte acadêmica, né? E isso é, acho que talvez o maior de todos os estereótipos, né, desse ser perfeito que estuda e tira 10. E muitas vezes o interesse é tanto no esporte que existe um esforço enorme dos pais para poder fazer a condução dentro da parte acadêmica. E essa pessoa, ela realmente se sobressai. E às vezes se sobressai em mais de um esporte diferente. Como é o caso do Gabriel na música, você vê que ele não ficou parado num instrumento, né? Ele navegou e foi trocando, agora tá tocando em padaria. Mas existe essa questão da superdotação, ela transitar por todos os meios de interesse, incluindo o esporte. E agora vamos ao Augusto. Isso, porque são muito diferentes, né? O Gabriel, o perfil dele não é acadêmico, né? O Gabriel, ele é muito mais criativo. Tá. Muito mais do lado artístico, musical, esporte, produção. Muito mais sensibilidade por esse lado. E o Augusto, eu já vejo ele mais acadêmico. O Augusto, se for pensar em esporte, o Augusto não gosta de nenhum tipo de esporte de contato. Então ele fazia karatê e era apaixonado por karatê, aqui ele ainda não voltou. Mas academicamente o interesse dele maior, que eu vejo além da matemática, que ele é apaixonado por matemática, é a questão de bandeiras e do universo como um todo, né? Então comecei comprando um joguinho que era de bandeiras e ele achava o máximo jogar comigo, porque eu não tenho memória de bandeiras. E você nem facilitava, né? Geografia. Então nem tinha, né? Eu Nem perdi era muito. facilmente. E por fim eu comprei esse livro, que chama Bandeiras de Todos os Países do Mundo, e que ele ama. E ele tem alguns cubos mágicos, mas ele não monta o cubo mágico. Ele usa o cubo mágico para tentar replicar as bandeiras com as cores do cubo mágico. Ele se diverte fazendo isso. E a questão do espaço. Ele é apaixonado por universo, planetas, e eu acho esse livro muito legal. O Ber tem esse livro. É um livro muito bem ilustrado. Manual do Mundo. Acho que todos os livros do Manual do Mundo são muito legais, mas esse aqui em fantástico. especial, ele é muito bonito. Tem uma questão interessante em relação ao Augusto. Teve um aniversário que o tema do aniversário dele foram Planetas. planetas, né? Faz uns 2 anos isso.
E ele não reinou com você, não brigou com você por causa da proporção, né? Não. Aí eu comprei um tecido que era todo de planeta pra fazer o fundo e eu mandei fazer um topo de bolo. E eu pedi pra ela, faz um sistema solar bonitinho ali. Ah. E ela me mandou a foto e eu achei incrível. Eu falei, olha filho, que lindo que vai ficar o teu topo de bolo. E ele pegou o celular e falou assim, tá tudo errado. Eu falei, tá tudo errado o quê, menino? A ordem dos planetas não tá certa. Aí ele pegou, mandou um áudio pra moça, falei, ó, tem que trocar isso. Botar na ordem, pelo menos, né? Já que não vai atender a proporção. Aí ela arrumou, mandou a foto, ele conferiu, falou, não, agora pode fazer. Agora pode fazer. Tá certo. Ele não se divertiria tanto se o bolo tivesse errado. Não, ele nem deixaria colocar aquele topo no bolo se Sim. tivesse a ordem dos planetas errada. Então, a gente falou da questão da produção, né? Da produtividade, que é o que acho que diferencia uma criança típica de uma criança superdotada. Eu trouxe um texto do Renzulli, que é de uma entrevista que a Priscila Gomide, que eu falei agora há pouco do Gifted, fez com ele. E ele falou dos 3 anéis, que são bem conhecidos, de uma forma tão bonita. E eu vou ler para vocês. A superdotação é uma interação entre 3 coisas. Pense como se fossem 3 círculos que se encontram. A primeira é uma habilidade acima da média, não necessariamente superior, mas uma habilidade acima da média em algo. Algum tema, alguma área de desenvolvimento, né? Algum interesse. A segunda é a criatividade, a capacidade de desenvolver ideias e de fazer perguntas que a maioria das pessoas não fazem. O terceiro círculo é o que eu chamo de comprometimento com a tarefa. Pense nisso como uma motivação que aprofunda o foco em algo. Não apenas o interesse em alguma coisa, mas em um tema muito específico. Quando a gente fala disso, a gente teoricamente não consegue colocar um número, né? Não consegue colocar um percentil exato, né? E aí a gente abre para uma questão que é uma questão que muitas pessoas, muitos profissionais em especial falam, que até onde a gente pode começar a medir a superdotação, né? Porque a gente escuta pessoas falando aí de 5%, a Mensa trabalha com uma faixa menor, mas a Mensa trabalha ciente de que é uma faixa restrita e ela continua validando, né, os outros como superdotados também, mas existe a necessidade de fazer um corte, né? E em alguns momentos isso é tenso, né? Eu conheço pais que têm filhos que estão na Mensa, outros superdotados, só que não atingiu o 2% e não está na Mensa. Claro que outro aproveita, né? Mas porque acaba, né, fazendo parte de alguma forma, mas não é um membro, né? Qual que é para vocês, né? Eu não sei como é que vocês querem falar disso. Essa questão de olhar a criança com a superdotação fora desses 2%, fora desses 5%. Na verdade, é muito importante que também se preste atenção para essa faixa que não tem as sociedades de alto QI, né, sendo a Mensa uma delas, né, que tem o maior percentil no nível internacional, né, de abrangência. As outras são ainda mais restritas, sim, mas menos famosas. Porém é importante, e eu digo isso pessoalmente, eu também tenho contatos com outros superdotados, pessoas com altas habilidades, que foram laudadas com um percentil menor do que a linha de corte da Mensa. E eles também têm grupos de apoio, eles acabam, como não é um percentil muito alto, né, eles não acabam chamando tanta atenção, mas não deixam de ter as mesmas questões de hipersensibilidade, de comportamentos mais específicos da superdotação. Não se sabe, existem várias teorias que dizem que a partir do percentil de 95, 90, enfim, pode-se incluir. O importante é que se o profissional for lá e independentemente do número que ele colocar, ele falar que a pessoa está enquadrada nas altas habilidades superdotação, você tem que prestar atenção, você tem que dar o apoio. Sim. A Mensa tem associação que é fechada para os seus membros, né?
mas a Mensa também tem a Fundação Mensa Brasil, que está começando seus passos no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela já está a pleno vapor, né? E nessa fundação ela não foca apenas nos seus associados, mas em toda a questão da superdotação em si, com projetos, inclusive atuando em questões de lei que facilitem todos os superdotados. Porque aí a Mensa tem esse papel mais social, né? Mais filantrópico para a sociedade em si, e não só apenas para os seus associados, que também vão se beneficiar com esses projetos. Isso ajuda bastante. No mais, o importante que eu digo para todos é ter esse autoconhecimento da sua condição, de se for neurodivergente, se não for, saúde mental é importante, seja ela as altas habilidades / superdotação, seja ela o transtorno do espectro autista, seja ela o TDAH, TOD, seja o que for. Tendo autoconhecimento, você poderá saber mais como você funciona, não só você, mas como toda a sua vida foi até ali, né? E ter uma vida de um autoconhecimento, né? Às vezes você vira uma chavinha, né? Não só você, mas toda a família, todos os seus amigos viram aquela chavinha. E sai da forma, né, Fábio? Porque tem muita coisa que parece que você tem que entrar naquele... Você tem que cumprir alguns protocolos, né, para poder se encaixar. E isso realmente não existe, né? Não. Você é um exemplo disso, né? Você tem em casa duas criaturas distintas e que convergem na questão neurodivergente, né? Os dois são superdotados, mas são um de um jeito e outro de outro. Completamente diferentes, né? Seja na personalidade, seja na questão da superdotação. O interesse deles, o foco deles é totalmente diferente. E eu penso assim que, independente, né? Como o Fábio falou, não precisa estar nos 2% para que essa pessoa precise de suporte, né? Sim. Então, se você recebe o laudo, independente de qual é o QI do teu filho, ou o seu, se for adulto no caso, né? Não é porque não está ali dentro dos 2% que você não precisa fazer nada, né? Eu acho que é muito importante para se reconhecer, para entender como que é o seu funcionamento, principalmente para entender como que a tua mente funciona, né? Entender o que é um funcionamento cerebral completamente diferente do que a grande maioria com quem você convive. E para quem convive contigo também aprender a respeitar algumas questões, né? Seja de forma de pensamento, seja de necessidades, ou seja também da questão da hipersensibilidade, que eu não sei como que é para você, mas em casa eu vejo a questão da hipersensibilidade muito, muito grande. Eu também. Que é atribuída também, né? É uma das características da superdotação. Vamos falar um pouquinho de rede de apoio? Partindo dessa questão da necessidade de dar suporte, a gente não tem como se ver livre de uma rede de apoio, né? E principalmente, né, no meu caso, né, não sei como que é no teu, Letícia, e no teu, Fábio, porque o Fábio eventualmente vai demandar uma questão mais independente, né? Mas a gente está aqui, nós somos o apoio principal, que depende de uma rede de apoio. Essa rede de apoio, ela é formada não só pelos profissionais que estão diretamente ligados a eles, como psicólogos, neuropsicólogos, neuropedagogos, mas ela é ligada à escola, né? Que deve funcionar como uma rede de apoio, né? Você acha que a escola está pronta? Como é que é para vocês ter olhar para a escola no sentido do plano de educação individualizado, né? Que a gente chama de PEI, dessa validação da superdotação? Ou você acha que isso funciona, que isso está acontecendo? Porque a gente tem um cenário que é um cenário complicado, né? Vamos pensar assim, a gente tem dentro de uma sala de aula crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças com TOD, crianças com uma série de transtornos dos mais variados, uma série de neurodivergências das mais variadas possíveis, e uma escola que sai do papel que era a escola de pouco tempo atrás, talvez 1, 2 décadas atrás,
que não precisava interagir com essas questões e que simplesmente ministrava as aulas, né, para uma escola que tem um ideal de acolhimento. A grande maioria ela diz isso, né, a escola passa essa ideia, né, mas a escola nem sempre dá conta, e a gente pode entender, né? Mas esse espaço de conversa, de apoio, como que ele funciona? Você está numa escola nova agora, né? Conta um pouquinho do trajeto antes, depois e das tuas expectativas em relação a isso. Quando foi pra gente mudar pra cá, eu comecei a pesquisar escolas, né? Pra entender aonde que os meus filhos seriam acolhidos. Até no meu pedido, né? Quando eu fundamentei o meu pedido de relotação para cá, ele foi para o departamento médico, e o departamento médico pediu para que eu comprovasse que em Curitiba existia escolas para superdotados. Nossa. E eu cheguei a falar com o profissional, falei, olha, eu não sei nem se no Brasil existe uma escola para superdotados, né? A minha mudança para cá, além da questão do convite, mas principalmente pela questão da saúde deles, é porque pensando em números, né? Pato Branco, eu sabia de mais umas 4 crianças com laudo, né? Mas em escolas distintas e que também passavam pela mesma tentativa da escola em fazer algo, mas ainda insuficiente. Não que a escola não estivesse tentando, né? Então, vindo para cá, o público de superdotados é maior. A questão de enriquecimento curricular por aulas extracurriculares é maior. A questão cultural nem se fala, Sim. né? Principalmente, vou pegar aqui a questão do Augusto, que gosta de planetas. A gente tem opções onde Sim, eu possa nossa. levá-lo, né? Tem planetário, tem o Parque da Ciência. Então, tem opções que eu possa enriquecer o interesse deles de maneira mais ampla e também gratuita, né? Que é bem importante também. Bem importante. Né? Mais um bem importante. Então, eu sempre, como que funciona a escola, como que é, e qual é a experiência que vocês têm em relação a crianças que precisam de plano de ensino individualizado? Vocês fazem plano de ensino individualizado? Vocês têm alguma criança com possibilidade de superdotação? E assim eu fui conversando com escolas até que eu cheguei a algumas opções, né? E, por fim, defini a escola em que eles estão agora. E eles foram muito bem acolhidos. A escola vem, sim, tentando dar todo o suporte que eles precisam. Que bom, né? E a gente está sempre em contato e fazendo reunião. Somado a isso, eu contratei uma profissional que é neuropedagoga, ela é pós-doutora em superdotação, para me auxiliar tanto a gente identificar melhor a questão deles, de qual é a área de interesse, né, da superdotação deles, na questão do Gabriel, para a gente tentar entender uma forma de conseguir resgatar o interesse dele pela educação, pelo acadêmico que se perdeu nesses últimos 3 anos, né? Então ela também está dando esse suporte para a escola, né? Para que juntos, escola, família e profissionais, a gente consiga criar uma rede de apoio para eles, né? Sim. Então sim, a escola vem tentando, a gente vem conversando, vem dialogando, a gente está tentando montar o plano de ensino do Augusto dentro das limitações que a escola tem, que sim, eu não tenho como exigir que a escola oferte tudo, né? Porque é justamente isso. Não é só o Augusto que precisa desse olhar diferenciado, desse enriquecimento. Tem outras crianças que precisam de outros tipos de adaptação, e duas professoras, no caso, né, que dividem as matérias. Ela humanamente não tem como dar conta de tudo, né? Então eu percebo, sim, existe esse esforço, existe esse interesse tanto das duas coordenações, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, e eles estão se sentindo bem, eles estão se sentindo acolhidos, e eu acho que isso é muito importante, estão entrosados. Então sim, para eles a mudança para cá foi fundamental, seja pelo que está acontecendo na escola, seja pelo que a gente tem de ofertas extra, né? Foi muito bom. Que bom. Essa questão da escola, ela traz uma situação que é delicada, porque ao mesmo tempo que eles estão num cenário de exposição à questão social, eles também estão se relacionando, né? E muitas vezes essa questão do relacionar
do estereótipo, ele também está nas crianças. Então, as crianças, por vezes, não validam a superdotação no aluno que não tira 10 em tudo. Então, o que acontece? O Ber é um caso desses alunos que não tira 10. Na verdade, ele é um aluno que tira boas notas, mas ele tira notas, é o teu caso. A Marina, na época do Ber, tinha notas maiores do que a do Bernardo. E eu, como lá em casa eles falam, né, eu sou meio general, assim, então eu digo, a média na escola é 7, a minha em casa é 8, né? E aí ele tá trazendo agora algumas questões, assim, tipo, tá, mas eu não preciso tirar 8 aqui, porque isso aqui não é do meu interesse, aqui eu posso simplesmente dizer que eu consigo, né? E aí, dali a pouco, se ele tem interesse naquilo, ele tira uma nota maior naquilo. Então, assim, é uma discrepância entre vamos dizer, matemática, né? Tô estudando geometria, gosto de geometria, tiro 90. Agora eu vou estudar, sei lá, álgebra, e daí eu não gosto de álgebra. Então, aqui eu tiro 70. Então, eles têm essa questão de que eles estão aprendendo também a lidar e que, pra mim, é um pouco difícil, porque eu tenho essa questão mais rígida da cobrança do como eu fiz com a Marina, né? Então, eu fiz com a Marina, eu vou fazer com o Ber, e não dá pra fazer igual. Então, eu sinto que eu preciso de mais apoio da escola para poder fazer com que o Ber consiga demonstrar o que ele sabe com alguns direitos que ele tem. Então, no caso do Ber, ele precisa de alguns recursos que a lei garante que ele tem, mas sobretudo que a escola oferece, porque graças a Deus a escola que o Ber tá é uma escola que se adapta, sabe? Então, quando eu levei o laudo do Ber para a escola, a gente foi super bem acolhido, assim. E eu lembro que uma das coisas que mais me chamou atenção foi a questão que o coordenador já me trouxe de imediato, assim. Ele disse, olha, Ângela, a gente vai precisar trabalhar em conjunto, né? E aí, graças a Deus, eu tinha essa rede de apoio, tenho até agora, né? Aquilo que é verdade pra você é verdade pra mim. O Ber tá em pleno momento de atendimento com a neuropedagoga, de novo estruturando um outro caminho, né? Porque a gente já passou por momentos que não precisou de nada nesse tempo que ele tem o laudo, e agora a gente tá aí sentindo um momento difícil, porque o Ber tem as portas abertas na escola, mas ele também tem as questões dos relacionamentos. E aí a questão dos estereótipos, elas são fortes nas crianças também, que não validam muitas vezes a questão do superdotado não ser o cara que tira 10 em tudo. Então parece que tem parece não, né? Tem, né, um mito de que só isso validaria a superdotação. E na verdade não. Na verdade, o que acontece com o Bernardo é que, se valendo dos direitos dele, ele conseguiu se sair melhor. Então o que acontece? Vamos usar o caso das provas, né? Ele fazia lá a prova dele na sala normal, com todo mundo junto. E aí ele falou assim pra mim, mãe, eu pedi pro Cleverson, depois de ter o laudo, eu pedi pro Cleverson, beijo, Cleverson querido, eu pedi pro Cleverson pra eu fazer prova separado. E o Cleverson vai te ligar pra você pegar um documento com a Bianca, todo agilizado, né, já assim. E de fato o Cleverson me ligou, falou, Ângela, eu preciso que você converse com a neuropedagoga dele pra pedir se ela pode fazer uma solicitação, e assim ela fez. E aí o Ber me explicou. Ele falou, mãe, eu tô lá fazendo minha prova. Daí eu tô pensando, parece que sobe uma linha de pensamento e vai se estruturando. Daí cai um lápis da amiguinha do lado no chão. E ele disse que junto com o lápis cai tudo que ele tinha estruturado. Então, fazia com que ele entrasse num sofrimento e não conseguisse reconstruir aquilo que ele tinha feito há segundos atrás. Então ele falou, não, eu quero fazer prova separada e você, por favor, me compre um fone. Ele já veio com o pacote pronto. E eu fiz o que ele pediu e ele passou a fazer provas com mais confiança, com mais tranquilidade, que eu acho que é o principal, porque a ansiedade desenvolve uma série de problemas, né? E ele sempre lidou bem com isso, nunca foi motivo de nada, assim, de algum tipo de situação vexatória, porque tem algumas crianças que se incomodam com isso, e é ok se incomodar. Mas ele teve um problema por conta de um amigo que viu uma prova
que era a prova adaptada. Só que a prova adaptada, existem critérios muito rigorosos para serem feitos, que obedecem o mesmo conteúdo, o mesmo nível de dificuldade. E a prova adaptada, ela só é simplificada no sentido de quantidade de conteúdo. Acho que mais objetiva, né? Isso. Vai direto ao ponto. Exatamente. Então, isso facilitou demais a vida dele. Eu lembro de uma vez que eu peguei uma prova dele, e nem lembro se era prova ou não, né? Então, assim, o Bernardo é muito literal, e o Bernardo é muito... E se ele tem um espaço para escrever e ele quiser dizer o que ele pensa daquilo, mesmo que seja no lugar da resposta, ele vai fazer. E aconteceu isso numa prova de matemática um tempo atrás, muito antes do laudo, antes da gente entender ele por completo, né? Ele pegou uma prova e estava escrito lá assim: Joãozinho colecionava figurinhas. Fez aniversário, ganhou 5 figurinhas do avô, mais 3 figurinhas da avó, mais 5 figurinhas do primo. Aí embaixo estava escrito: resolva o problema. Aí ele escreveu: isso não é um problema. Se Joãozinho coleciona figurinhas, Joãozinho tá muito feliz e eu não vejo problema nenhum aqui. Ótimo. E aí eu falei: Jesus. E a professora, eu não lembro se anulou, porque daí ele deu o resultado, mas ela não gostou daquilo. E aí eu fui na escola, ele falou: não vá na escola. E ele falou: isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo alguém chamar isso aqui de problema. E eu fui na escola, a escola acolheu e deu uma nota inteira. A professora só falou: ah, não, porque ele tinha que considerar, porque a situação, o problema, né, do contexto, ok, passou. Então, assim, ele é muito... ele é uma criança que demanda uma leitura diferente de uma prova, que eventualmente vai colocar alguma coisa ali, ou trazer pra mim coisas que são difíceis, como é o caso do amigo. Pegou a prova dele e disse: nossa, que prova fácil! Vamos fazer um abaixo-assinado para que todo mundo faça a prova fácil também. E aí o menino, que é um amigo dele, e enfim, acabou resultando aí em algum tempo de conversa entre mim e ele, para que aquilo atenuasse, para que ele entendesse, né? Disse que, como um superdotado, precisava de uma coisa mais fácil. E foi bem pesado para ele. Então, assim, essa rede de apoio, ela precisa estar o tempo inteiro informada. Ela precisa estar o tempo inteiro estruturada para aquilo que o Fábio coloca quando fala. Muitas vezes te ouvi falar isso. Quando você fala assim, ó: no meu trabalho, na minha vida agora de adulto, eu não tenho um PEI. Eu não tenho alguém que vá fazer uma interação por mim. Então essa musculatura, a tua veio na raça, né? Veio na raça. Na raça. Então essa musculatura a gente precisa dar para eles. Sim. E aí, como não ser julgado? Como você olha pra gente? Você acha: nossa, essas mães, elas estão realmente exagerando? Poderia dar conta? Porque você os nossos filhos na frente, né? Na minha opinião, eu acho muito nobre o que os pais, isso inclui vocês, fazem para tentar oferecer para o filho de vocês a melhor experiência possível, a partir da informação que vocês têm, que eles têm uma condição diferente, né, as altas habilidades / superdotação. Tudo isso é algo que eu não tive, muitos dos mensãs adultos não tiveram, e tudo bem, nós conseguimos isso na raça, nós crescemos numa realidade totalmente diferente, e hoje nós temos essa possibilidade de ter esse apoio. Então não vejo que isso é algo que vocês estão exagerando, até porque vocês estão fazendo o papel de pais, né? E isso não invalida inclusive o papel dos meus pais. Era o nível baixo de conhecimento que se tinha na época, eram as situações. E hoje eu cresci, obviamente, eu tenho as mesmas questões de validação e invalidação que o Ber e várias crianças têm, que as pessoas não perguntam, mas hoje é um pouco diferente. Se pro Ber perguntam por que você precisa de uma prova tão fácil,
se você é superdotado, eu já recebi questionamentos de por que você está trabalhando aqui em Curitiba. Como você disse antes, eu sou economiário, significa que eu trabalho numa caixa econômica, e no Brasil só tem uma, e a matriz fica em Brasília. Então sempre vem uma ou outra pessoa perguntando: nossa, Fábio, você é tão ligeiro nas coisas, você tem um pensamento acelerado, você sempre resolve as coisas, por que você não está em Brasília? Como se o que eu faço estando aqui em Curitiba fosse, de certa forma, um downgrade, fosse algo que invalida a minha capacidade. Mas eles não sabem que o fato de eu estar trabalhando ou tendo a minha vida agora é uma própria adaptação que eu faço para atender as minhas necessidades. Eu sei que eu posso, e se eu quiser, né, obviamente eu tenho que fazer algum esforço também, né, não estou sendo arrogante aqui, mas eu fiz adaptações em outras questões da minha vida que a inteligência por si só e o pensamento acelerado para resolver as coisas não dá conta. Eu tenho algumas necessidades emocionais, sociais, até fisiológicas, e eu preciso, eu adaptei toda a minha vida para isso, e é assim que eu funciono. Então, o que vocês estão fazendo, ajudar aos seus filhos a tentar viver nesse mundo caótico, cheio de informações. Vamos pensar que o pensamento do superdotado, da pessoa com altas habilidades, é um pensamento muito acelerado, e hoje nós estamos vivendo no mundo da internet, em que todo mundo tem acesso a muitas informações, em que muita gente consegue saber de muita coisa em pouco tempo. Então você imagina se hoje está mais acelerado que nos anos 90, anos 2000, quando eu cresci. Imagina então para essas crianças que estão recebendo muita informação. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? E eu acho isso muito nobre. Eu vejo assim, eu não tenho problema nenhum em me rotularem de mãe chata. Que bom. Porque eu sei o que eu passo dentro de casa. Eu também sei. Entende? Então sou eu ali que aguento as reclamações, as crises. Então, se quiserem me rotular de mãe chata, fiquem à vontade, não tenho problema nenhum quanto a isso. Aquilo que eu tiver ao meu alcance, ou que for direito dos meus filhos, eu corro atrás, eu estudo e vejo se realmente se encaixa, se vale a pena eu comprar aquela briga, eu compro. E uma coisa que eu acho bem importante também é de não deixar jogarem uma expectativa muito grande em cima deles, né? Porque eu já ouvi assim, por exemplo, uau! Você tem 2 filhos superdotados, vão descobrir a cura do câncer, vai ser diplomata. Gente, não. Se eles quiserem fazer isso, ok. Mas se eles não quiserem fazer nada disso, ok também. Né? Não é por cobrança, porque eles têm esse processamento cerebral mais acelerado, porque eles têm um QI mais elevado, que eles precisam ser um destaque, que eles precisam... Sim. Não, eles precisam ser felizes. E eu acho que é justamente a gente... sendo chata pelos direitos que eles têm e exigindo que seja dado o suporte que eles têm direito, é que vai mostrar para eles, quando eles crescerem, o que eles podem requisitar, pelo que eles podem brigar, né? A gente mostra agora o caminho e eles lá na frente vão se virar sozinhos. Até porque eles vão ter que comprar essas brigas futuramente. Então eles precisam ver que isso vem de casa, que isso é uma coisa que é a rotina deles, e no futuro outras pessoas também precisarão, e eles vão estar munidos para poder ajudar outras pessoas. Sim, eu acho que o que é esse, né? Eu lembro quando a Bianca me entregou o laudo, assim, e foi um período bem complicado, assim. Eu lembro que eu e meu marido, a gente ficou um dia, 2, sem se olhar. A gente não conseguia se olhar, mas sabe, manter porque eu não sei o que passava nas nossas cabeças naquele momento, mas era uma situação de desconforto. A gente não conseguia entender aquele momento como um momento de virada de chave, como foi.
né? E aí, com o tempo, a gente foi dissolvendo aquilo, entendendo. E a Bianca me disse uma coisa que, do momento que ela me deu na mão, assim, a mim e ao meu marido, eu nunca mais esqueci. Que foi assim: a inteligência dele não muda. Não se preocupe com o desenvolvimento intelectual dele, a não ser por aquilo que ele te peça para desenvolver. Então, aprenda a ouvi-lo. A tua condução é moral. A tua condução é moral. Porque um cérebro nesse potencial, e aqui a gente precisa fazer um parênteses também, né? Eu e os parentes, né? A gente precisa pontuar que a criança, ela é conduzida pro bem ou pro mal, e a inteligência vai junto. Então nós temos hoje no mundo grandes potências que devem ter um QI muito mais alto do que os nossos filhos. Ou igual, enfim, mas pessoas conduzidas de forma incorreta. Então eu penso que o nosso papel, Letícia, agora, é realmente fazer essa condução para que eles caminhem no bem, para que eles entendam que isso que você falou, Fábio, de ser apoio do outro, esteja dentro deles. Porque está dentro de você também. Da forma que foi conduzida a tua vida, você entende, Fábio, que ainda que tivesse faltado o apoio, talvez da parte pedagógica ou alguma coisa assim, dentro de você foi plantada uma semente que disse para você agora, você pode ser um coordenador dos Jovens Brilhantes, você pode ajudar os Jovens Brilhantes. A primeira coisa que eu pensei quando entrou um coordenador, eu pensei, ele deve ter um filho e deve ser uma criança superdotada, porque que interesse teria, e eu nem perguntei isso pra mim mesma, né? Mas agora eu digo, que interesse teria uma pessoa que não tem filho, né? E que ele é um superdotado e quer servir a superdotados. Então assim, essa questão moral, acho que é um viés que a gente não pode deixar morrer em nenhum programa que a gente faça aqui, sabe? Em nenhum podcast a gente pode deixar de falar que a condição mais importante é a moral. Sempre. E sempre vai ser. Sim. Porque a inteligência é nata. Ela é deles. Não vai mudar, a não ser que tenha um acidente ou quando ficarem velhinhos lá, talvez caia um pouco. Sei lá se cai. Tem gente que diz que até não, né? Mas, no geral, eu, Ângela, não me preocupo a não ser com aquilo que ele me pede. Mãe, eu queria muito estudar isso. Então eu vou lá, falo com meu marido, a gente dá nó em pingo d'água, e aí eu entendo quando a Letícia fala, porque eles demandam muito, né? E essa demanda custa muito dinheiro também, né? Não só o apoio do psicopedagogo custa dinheiro, tudo custa dinheiro, e a gente tem aí uma sociedade que não está pronta economicamente, né, para poder dar esse suporte, né? Então também precisamos pensar isso em questão de políticas públicas, né, em questões de direitos que talvez a gente que está mais disposto nesse momento e que tem mais, né, algum tipo de condição de seja essa condição como for, a nossa fala aqui é essa condição, né, que a gente possa abrir espaço para que se fale sobre isso, para que possa ser mais leve o caminho das crianças que forem identificadas, né? Sim. E nesse caso, eu não tenho filhos, eu sou solteiro, enfim. E o meu motivo mesmo para ajudar, e isso também na parte dos adultos que eu cuido, mas eu acho que a parte das crianças hoje é mais nobre, haja vista que quando você vê aquelas crianças que te espelham de quando você era mais novo e como elas estão tendo oportunidades que você teve mais tarde, e hoje digamos que quando uma criança ela vive no mundo dela, na família dela, na sociedade dela, e até ali ela está talvez sofrendo sem saber o que está acontecendo, e para ela só tem um sentido: seguir o caminho que lhe foi dado e pronto. Ela não sabe das oportunidades que ela tem.
Quando ela passa a entrar, fazer parte de uma associação, conhecer outras pessoas, ou até nos pequenos eventos que nós fazemos, ela encontra outras realidades de pessoas parecidas, ela encontra várias possibilidades nas oficinas, ela encontra outras pessoas e às vezes até vendo até os membros adultos, conversando com elas para ver, nossa, em algum momento eu vou estar ali adulto também, né? Então, assim, eu vejo como uma possibilidade de ofertar para eles outros caminhos. E é por isso que eu me voluntario. Eu nunca pensei no quão grande é o papel do voluntário, né? E hoje, analisando muito bem, eu acho que é um papel muito nobre, né? Eu fico muito feliz por isso. E eu acho que não digo que todo superdotado deveria seguir esse caminho, né? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, mas é uma coisa muito boa de se considerar, né? Principalmente de gerações da minha geração que teve um conhecimento sobre o assunto tão incipiente. Hoje ainda tem muito para se caminhar, vocês têm esse conhecimento e a gente tem que valorizar que vocês estão indo atrás. A próxima geração vai ter, eu espero muito que mais, né? Dê passos muito maiores, as escolas estejam muito mais adaptadas, não pro aluno típico mesmo, que antigamente era, o aluno é um aluno dentre os 30, 40 que estão nas salas, para uma escola que ensina, né, os conteúdos didáticos, o que ela tem que ensinar, mas ela sabe que ali é um grupo de pessoas com especificidades que precisam ser tratadas para que se tenha um tratamento isonômico entre eles. Que palavra bonita. Isonômico, mas é mesmo. E não que alguns vão ter vantagem ou não, encarar, que não é dar vantagem a mais que outros, mas... Isso é constitucional, né? Sim, todos vão estar no mesmo ponto de igualdade para escolher os mesmos caminhos. Tem algumas pessoas que têm algumas necessidades, algumas dificuldades a mais, por questões que estão alheias ao que a escola pode oferecer. E não é uma questão da criança ali, não é uma frescura, não é nada disso. Eu acho que estamos partindo para esse caminho. A gente tem que entender que isso aí tem que ser um pensamento, né? A gente tem que interiorizar isso. A população, o ser humano como um todo, tem que interiorizar isso. Porque isso é legal, né? Isso é lei. E a melhor parte da lei é quando ela se faz sozinha. É quando ela não precisa mais ser usada como lei. Mas quando aquilo faz parte do ser humano. E o direito de igualdade, ele fala sobre isso, né? Eu não me lembro muito bem. Tratar igualmente os iguais. Como é bom. Desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Isso mesmo, muito como bem. É bom ter uma pessoa do direito. Do direito, né? Que não deixa a gente falhar, né? Mas é na exata medida da sua diferença. Sim. Então, acho que isso conversa com tudo que a gente falou hoje. E quem se entende primeiro por diferente são os diferentes. Porque essa foi a frase que o Ber me trouxe. Quando depois de uma semana, trocando informações com a Bianca, ela me disse: Angela, você precisa falar pra ele. Vocês precisam falar isso pra ele. Esse laudo é dele, não é de vocês. E aí eu falei: meu Deus do céu, como eu vou ler isso para um menino de 8 anos, né? E aí ela disse assim pra mim, 8, 9, nem me lembro agora. Ela disse assim pra mim: só leia, ele vai entender melhor do que você. E de fato, quando a gente terminou de ler, o meu marido olhou pra ele e falou: e daí, Iber, o que você entende disso? Daí ele falou assim: eu sempre soube que eu penso diferente dos meus amigos. Então, ele sabia já, né? E a gente precisa respeitar isso. E acho que
Que isso é o que me impulsiona, sabe? Essa vontade de que as pessoas olhem para eles de uma forma leve, de uma forma sem cobrança, para que apenas eles sejam quem são, e só. Com todas as questões que eles têm, assim como outros têm outras questões, né? Mas que permitam que eles sejam quem eles são. E assim nós caminhamos para os finalmente do nosso primeiro programa. E eu gostaria primeiro de pedir para vocês, se vocês têm alguma consideração a mais, alguma questão que vocês achem importante trazer, colocar, principalmente porque a nossa mensagem é essa, quebra de estereótipo, né? Então se tem alguma coisa no fundo do coração de vocês aí que vocês acham que tem que ser dito, por favor, este é o momento. Bom, queria só agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que o que você está fazendo, eu já disse antes para você, é muito nobre. Uma visão diferente da visão que estamos acostumados, nós que estamos desse mundo das altas habilidades, superdotação, é algo geralmente mais voltado com um olhar um pouco mais técnico, né? E eu acho importante ter uma representante, né, dos pais falando para eles, né, uma mãe falando para as mães, para os pais, enquanto eles estão fazendo as atividades, né, às vezes ouvindo como um momento de lazer e até uma forma de sair um pouco da rotina e ouvir uma mensagem muito importante, né, nesse programa e vários, acho que é a quebra do estereótipo, embora tenha alguns profissionais como a Daiane que virá para cá, que falará de uma forma mais profissional, mas no fundo são perguntas de pessoas, aquelas perguntas que muitos pais não têm para quem dizer, né? E isso já é uma forma de ajudar, né? Nem todos têm condições de ir atrás dessas questões de saúde mental. Muitos estão desesperados, não sabem o que fazer. Eu acredito que muitos vão ouvir esse programa e vão começar a refletir muitas questões e mesmo que não tenham naquele momento condições de procurar um atendimento para ir atrás de laudo, vão começar a ouvir seus filhos, independentemente se é só sobre altas habilidades, superdotação, mas vão ouvir seus filhos, ouvir as escolas, entender os dois lados, se engajar um pouco antes de julgar, de pensar, é uma fase. Pode ser, mas será? Né? Então eu fico muito feliz pela essa iniciativa, né? Eu fico feliz de estar com as duas aqui. Que bom, eu também fico muito feliz. Eu fiquei muito honrada com o convite em fazer parte desse podcast, porque eu achei sensacional a tua ideia. Bom. Acho ela muito válida, fundamental. A gente tem muitas pessoas que falam sobre superdotação. Eu acompanho alguns podcasts, mas eles são mais o perfil, um viés mais profissional, né? Profissional entrevistando profissional. E eu acho que a partir do momento em que a gente pega esse podcast, que é mãe, Sim. mãe com profissional, mãe com Sim. superdotado, é uma visão diferente. Então, a gente está trazendo aqui a nossa realidade, é o que a gente passa, é o que acontece. As perguntas que você vai fazer para os próximos, né, para as próximas pessoas que vêm aqui, são da curiosidade, do interesse familiar, do interesse do superdotado em si. Então, eu acho que isso vai trazer muito esclarecimento para quem acompanhar e principalmente para aqueles pais que desconfiam, mas que não tem como ir atrás de um laudo, porque a gente sabe quão custo, né? o custo de um laudo, e aqui também não desmerecendo o custo desse laudo, porque Lógico. os profissionais que fazem esse estudo, né, essa avaliação, elas Tempo, estudaram, né? para isso, foi tempo de estudo e é tempo dedicado ali aos nossos Sim, filhos, o né? próprio processo, né? São 2 meses, É. 2 meses e meio ali de avaliação para então elaborar um laudo de 30, 40 páginas, que também demanda estudo ali dos testes aplicados. Mas eu acho que possibilitar que essas pessoas entendam um pouquinho mais sobre o comportamento dos filhos, sabe? Porque a gente acaba julgando muito antes da gente conhecer o porquê que eles se manifestam daquela maneira, porquê que eles têm aquelas reações. E aí você para
de ver aquilo como birra, você para de ver aquilo como mimimi. Sim. E você passa a entender que faz parte do funcionamento cerebral do seu filho ele se comportar daquele jeito. Então você aprende a respeitar o teu filho. Eu acho que só o fato dessa tua iniciativa possibilitar que mais famílias passem a respeitar as necessidades das crianças é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ouvi-los. E esse teu discurso é meu, né, Letícia? Porque eu também fiz isso. Eu lembro de muitas vezes ter falado menos, Ber, menos, né? E hoje eu sei que ele não dava conta do menos, né? Então, acho que a ideia é essa, o propósito é realmente isso que vocês falaram, né? É levar a informação, é trazer dúvidas, né? E aqui eu vou abrir também um espaço bem importante, né? De que nos comentários, se as pessoas quiserem fazer perguntas, tem um compromisso em ouvir essas pessoas, né? A gente vai ter, além do canal, um espaço dentro do Instagram, que também vai estar aberto para perguntas e a gente deve aí estar divulgando as pessoas que vão vir. E é importante essa participação, é importante também a inscrição no canal, para que o canal se mantenha. É isso, eu queria agradecer de todo o meu coração ao meu filho, né? A minha filha, que são 2 crianças incríveis, o meu marido, e é toda essa estrutura, né, que me possibilita estar aqui, porque eu não sou ninguém sem ter todo mundo em volta de mim, né? Eu sou construída pelas pessoas que estão perto de mim, né? Então, queria deixar aqui meu agradecimento, e em especial ao Ber, né? Não desmerecendo o meu amor pela Marina e pelo Marcelo, porque são a minha estrutura primária. A minha primeira filha e meu marido, né? Mas o Ber veio para mexer na família. O Ber veio para dar um sacode. E eu tenho que agradecer isso, porque ele me fez estar aqui hoje e ter um propósito. Então é isso. O Pode Ver Gente é um propósito. Eu espero que a gente tenha muitos programas pela frente e é por aqui nós nos despedimos. Isso. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.